nós vamos bater no liquidificador a parte mais líquida, açúcar, sal e fermento. Então, 250 ml de leite morno, 150 ml de óleo, um ovo, uma colher de café de sal, 2 colheres de chá de açúcar e um pacotinho de fermento biológico. Fermento biológico seco, viu, gente? E eu vou agora bater no liquidificador. Tudo batido. Agora a gente vai pegar a nossa farinha, a farinha que a gente preparou, o mix da farinha sem glúten, e a gente vai acrescentar aos poucos. Eu separei 2 xícaras da nossa farinha. Mas como essa farinha depende muito da qualidade, da umidade dela, do quanto ela vai precisar de líquido, então a gente vai ter que ir testando aos poucos. Esse pão é um pão de massa mole. Então, a gente vai aos poucos dando ponto. Colocamos quase toda a primeira xícara e vamos mexer. O restinho da primeira xícara. Mexendo bem para misturar bem. E vamos começar aos poucos a colocar a segunda xícara. Olha, com a primeira xícara, ele já quase deu ponto, ele tá bem grossinho. Então, eu tô vendo que essa farinha, ela absorve bastante líquido. Então, é isso que precisa ser observado quando a gente faz a nossa farinha, tá? Saber o ponto que a gente tá querendo para essa receita. Como esse é um pão de massa mole, eu acredito que eu tô quase no ponto, gente. Com 1 xícara de farinha. Eu vou acrescentar mais 1 colher cheia de sopa e eu acho que já deu. Então, para essa receita de pão sem glúten, eu usei 1 xícara e mais 1 colher de sopa do nosso mix de farinha sem glúten, tá? A gente vai fazer um pão de tamanho médio. Prontinho. Aqui, ó. Agora eu vou colocar na forma e vou deixar por uns 20 minutos crescer na forma, tá? Pode ser uma forma que você embrulha aí numa toalha, ou você pode aquecer o forno e desligar e deixar até embrulhadinho dentro do forno. Por uns 20, 30 minutos no máximo tá bom. Eu já untei e enfarinhei essa forma. Ela vai fazer um pão de médio para grande, essa forma, o tamanho dela é grandinho, viu? É um pão maior do que os que eu costumava comprar, quando eu comprava pronto. Pão
gente, vocês percebem aqui que ele super cresceu. Eu vou tentar passar uma geminha de ovo. Eu tenho um pouco de medo dele abaixar. Bem de leve, assim. E já vou colocar no forno. Eu tô com um problema aqui com os ovos, gente. Vocês acreditam que os ovos congelaram na minha geladeira? Deu um descontrole aqui no termostato, porque o contato dele é na porta da geladeira. E alguém deve ter encostado, eu não percebi, e foi pro máximo. Então, eu tô praticamente sem ovo. Eu nunca passei por isso de congelar os ovos, não sei bem o que eu faço. Bom, gente, agora foram 25 minutos para ele crescer e agora eu vou pôr no forno, tá? Oi, gente. Então, eu resolvi já fazer um pãozinho para testar essa receita, essa mistura de farinha. Porque cada vez que a gente compra uma mistura de as farinhas para misturar, as farinhas podem ter outra procedência, vir de um outro lote, enfim, e sempre dá diferença. Então, o que eu percebi? Para fazer esse pão que eu já tinha feito, eu precisei de bem menos farinha. Eu usei nessa receita 1 xícara e 1 colher de sopa de farinha desse mix. Do outro mix que eu já tinha usado, que eu não tinha feito, eu tinha comprado, eu usei acho que 2 xícaras. E se fosse farinha de trigo, seriam 2,5 xícaras. Então, quando a gente faz essas farinhas, é muito importante a gente ir percebendo o ponto que a gente quer. Esse pão que eu estou fazendo é um pão de massa mole, um pão que eu já tinha feito no canal, que a gente bate a parte líquida, o açúcar, o sal e o fermento no liquidificador e o ovo, e depois mistura a farinha na mão. E quando a gente vai misturar na mão, a gente tem que ver esse ponto que é grosso, mas é mole, que é só de virar numa tigela. E aí eu percebi que eu usei bem menos farinha para essa mistura. O que é uma coisa boa, porque fica muito mais econômico, né? Mas não quer dizer que sempre que a gente comprar essas farinhas, vai dar essa proporção. Porque tem diferença de uma qualidade para outra, de um lugar que você compra para o outro. A farinha pode precisar de mais líquido, tá bom? Eu tô aqui sentada com o pão ali, ó, no forno. Não sei se dá pra ver, mas o Zeca tá sentado do outro lado do forno. E daqui a pouco tá pronto. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso. Aqui, gente, acabei de tirar do forno. Essa cidreirinha de pão, ela é bem grandinha, viu? Deu um pão bem grande, bem grandinho mesmo. Bom, gente, eu já fatiei o fofinho, aqui ó, o fofinho. É um pão muito fofo. E aí eu vou congelar ele assim, fatiei todo. Eu vou congelar ele fatiado, porque eu gosto de... Não é todo dia não, mas quando eu como é de manhã cedo. E aí eu dou uma descongeladinha rápida no micro-ondas, tipo assim, meio minuto, e coloco na chapinha, sabe? No Tostex. E ou eu tosto já com uma fatia de queijo e um tomate, ou então eu só tosto o pão, deixo ele até crocante, então até torradinho, e coloco um fio de azeite como com ovo. É muito bom, é muito gostoso. Bom, o que eu preciso é corrigir, porque na receita anterior, onde eu ensinei a fazer essa farinha, eu disse que a ideia era que ela fosse exatamente proporcional à farinha de trigo. Mas não é proporcional não, gente. Essas farinhas, a gente tem que estar sempre olhando, né, quando está fazendo a massa, o ponto da massa. Esse preparo aqui, o meu, em vez de 2,5 xícaras de farinha de trigo, dessa aqui eu usei 1 xícara e 1 colher de sopa. Nossa, foi uma diferença muito grande, ela absorveu muito líquido e eu achei isso positivo, porque ficou muito econômico, né? Economizei mais ainda do que eu imaginava. O resultado foi muito bom, foi muito legal e é isso. Como eu já fiz antes, eu sei que esse pão é bom demais. Então,
Aproveitem, aproveitem. Façam aí se vocês têm alguma restrição, se vocês não podem comer glúten, ou se vocês escolheram não consumir o glúten por uma questão ou outra, que é o meu caso. Bom, grande beijo, gente. Término de dia aí maravilhoso para vocês, que eu vou seguir o meu com o Zequinha aqui sentado, esperando um pedacinho de alguma coisa. Tchau, beijo!